Shalom, tudo bem? O estudo de hoje é uma complementação do estudo do mesmo nome que nós fizemos há algumas semanas. Na realidade, nós vamos responder a alguns apontamentos que ocorreram em um comentário, né, ao estudo anterior. O comentário está disponível, né? Os comentários, eles são importantes na medida em que contribuem para o esclarecimento, né, dos pontos de vista de cada um, mesmo em caso de discordância, né? E nós cremos que tenha sido esse o caso, né? Com respeito, seriedade, comprometimento, houve ali a discordância e nós estamos aqui para esclarecer verdadeiramente sobre os aspectos levantados. Nós cremos que a liberdade de pensamentos e a tolerância diante de temas tão importantes, na realidade, né, para a nossa vida espiritual, devem orientar os nossos passos, os debates eventuais, as discussões, que sejam, né? Por isso, vamos apenas aqui, né, contra-argumentar, organizando as ideias. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos a tua palavra. Rogamos as tuas bênçãos, a tua proteção, as tuas bênçãos sobre todos os que assistem a esse estudo. Que a tua palavra esteja no coração, escrita verdadeiramente de cada um. E todos possam vivenciar as maravilhas que ela traz em nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor, nós rogamos em nome de Jesus. Amém! Maravilha! Eu preciso esclarecer uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Nós temos, por padrão na comunidade, né, na nossa crença, e por consequência em nossos estudos, os estudos que nós colocamos aqui no canal, a centralidade do Cristo em tudo, inclusive nossos estudos. Isso significa que o ensino do Cristo como a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus encarnada, esse ensino é de extrema importância para nós. Os demais escritos do Novo Testamento são importantes, óbvio, mas nós cremos que eles devem estar sempre de acordo com as palavras e o ensino do Messias. Nós podemos falar a respeito de vida eterna, dos mandamentos, das obras, da fé, da graça, da conexão íntima que existe entre eles, entre esses conceitos, né? Baseando praticamente, né, fundamentalmente nas palavras do Cristo. Todos esses temas podem ser extraídos do ensino do Cristo. Não precisamos, em princípio, né, talvez para esclarecer alguma coisa, mas para confirmar, ratificar, mas o ensino todo está ali. Isso é significativo, porque isso é a centralidade do Cristo, né? Todos os nossos estudos centralizam-se nas palavras do Cristo. O Cristo é o enviado de Deus, o Messias. A palavra Mashiach, né, Messias, representa isso aí. Ele nos trouxe a palavra do Pai, a palavra que o Pai tem para nós. A sua doutrina é o suficiente, simplesmente porque ela é a palavra de Deus, como o próprio Cristo disse em João 7,16. Além disso, ela torna plena a lei de Deus. Não é à toa, né, que nós podemos encontrar tudo o que precisamos nos seus discursos. Afinal, ele nos falou, entre outros temas, né, ele nos falou de nascer de novo, ele nos falou de vida eterna e, óbvio, falou de salvação. Ele nos falou de lei,
a lei do Senhor, falou de mandamentos, ele falou também de obras, de fé, de graça, ele falou de tudo isso. Talvez não estivesse usando na hora os mesmos termos que comumente ouvimos por aí, mas ele falou disso tudo. Ele falou de tudo que se relaciona com essas questões, com esses conceitos. Em outras palavras, vamos fechar assim, né? Jesus nos trouxe tudo o que precisamos para entrarmos no reino dos céus. Esses pontos que eu acabei de citar, nós já falamos em um outro estudo, né? Se você ainda não assistiu, assista para mais informações a respeito. O estudo O Cristo. Procura no canal. Presta atenção, os apóstolos são também enviados, são missionários, né? São os enviados do Cristo. Os apóstolos de Cristo continuaram a obra e o ensino, né? A obra dele, o ensino dele, a expansão da palavra de Deus trazida por ele. Somente o Cristo é a palavra de Deus encarnada, cheia de graça e verdade. A autoridade das suas palavras é inquestionável. Nós não podemos nos esquecer dessa questão, né, quando estivermos lendo o ensino dos apóstolos, lendo as cartas, Atos e até mesmo Apocalipse também, de certa forma. Por isso, importante, temos que tomar cuidado, vamos dizer assim, em dar ouvidos a doutrinas que têm a tendência de se basearem em palavras ditas pelos apóstolos, porém, sem um vínculo necessário com o ensino do Cristo. Né? Esse vínculo pode ser inexistente ou ser muito tênue. Tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que fazer essa vinculação sempre. Parece até que certas doutrinas, né, baseadas unicamente em Paulo, alguma coisa assim, parecem que elas chegam a superar as palavras do Cristo, como se essas palavras, né, do Cristo se dissipassem em meio a tantas considerações e criações teológicas que, infelizmente, também parece afastar de tudo que ele falou. Esse é o nosso ponto de vista. Nós tomamos muito cuidado com isso. Um dos exemplos mais icônicos do que eu estou falando é a palavra do Cristo em Mateus 5,17, quando ele afirmou categoricamente que não veio abolir a lei. Ele falou isso aí, mas parece que o que ele falou não passa despercebido. Parece que não importa o que o Cristo falou, porque se um apóstolo ou algum outro comentário numa outra carta fala diferente, fala que a lei não vale mais e que o Cristo a derrubou, então é isso que vale, é isso que importa. Gente, isso é terrível, porque é uma contrariedade à palavra do Cristo. Isso retira a centralidade do Cristo. Se ele falou que não derrubou a lei, se ele falou que não veio anular a lei, então a lei não foi anulada por ele. Muito simples. Existem outros exemplos, né? Esse é o mais fácil de se perceber, é o mais comum, talvez um dos mais graves, né? Repito, existem outros exemplos, mas o tema nosso hoje não é esse. Nós estamos falando de salvação especificamente, ou da questão que foi levantada. Será possível perder a salvação? Nós falamos no estudo anterior que sim, nós cremos que é possível. Não estou dizendo aqui que devemos ignorar as cartas dos apóstolos, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que é necessário comparar o ensino dos homens com o ensino do enviado de Deus. Isso é muito importante. Hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados com ensinos que a Bíblia sequer menciona. Afinal, se pararmos para ver com olhos mais críticos, a gente vai perceber que a razão humana é fértil para encontrar subterfúgios dos mais variados que ajudam a retirar a responsabilidade de cada um. Não estamos falando que cada um tem que seguir pela força do seu próprio braço. Também não. Mas cada um tem uma parte, tem uma parcela de responsabilidade nisso tudo. Tem. E é isso que as pessoas não querem enxergar. É muito mais fácil deixar a responsabilidade com o outro, depositar tudo nas costas do Cristo, ou, como se diz, depositar tudo na cruz. E não ter responsabilidade nenhuma, alguma. Isso é sério, é grave,
E, na minha opinião, é preciso ter muita coragem para desvendar os princípios espirituais por trás de tudo e realmente buscar a verdade. Também não estou dizendo que eu sou o único, pelo contrário. Nem digo que isso pode estar certo, é apenas o nosso ponto de vista, é a nossa maneira de encarar tudo. Nós temos a palavra do Cristo, o ensino do Cristo como centro, e é nela que nós vamos buscar a resposta para todas as nossas questões. O ensino dos apóstolos é importante, mas ele deve estar de acordo com o ensino do Cristo. Ponto. Isso para nós é centralidade no Cristo. Para fechar essa questão, né, eu vou explorar o fundamento disso. Mas em que eu estou falando isso? Né? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, foi convocado pelo Cristo, ele teve uma missão muito clara e específica. O que o Cristo declarou na ocasião é muito elucidativo. Nos fatos, Ananias, né, nós lembramos, Paulo estava na caminho de Damasco, recebeu a visita do Cristo, ficou cego pela luz, e lá em Damasco, o Cristo falou com Ananias, em espírito. E Ananias ficou um tanto receoso de orar por Paulo. Ele foi enviado pelo Cristo para orar por Paulo, para que ele pudesse ser curado daquela cegueira. Ele ainda estava cego, mas o Cristo conduziu Ananias, respondendo a ele, ou orientando com palavras precisas. Vamos ver isso em Atos 9:15. Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Então Ananias estava receoso e não estava querendo ir, estava meio hesitante. Mas o Cristo, obviamente, falou para ele ir, porque Paulo era um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. As nações, para todos, começando em Jerusalém e Samaria até os confins da terra. Aliás, todos os apóstolos receberam essa mesma missão. Eu vou enfatizar aqui, nesse versículo que nós lemos, em Atos 9:15, a expressão meu nome. Ele foi escolhido para levar o meu nome. Essas foram as palavras do Cristo. Essa expressão, meu nome, é uma expressão mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Paulo foi escolhido por Cristo para levar o nome dele ao mundo todo. Mas não é só isso. O que significa verdadeiramente levar o nome do Cristo, né? A expressão, ela também carrega em si um significado escondido por trás da letra, vamos dizer assim. Essa expressão também quer dizer que o apóstolo, né, o apóstolo, no caso ali, apóstolo Paulo, foi separado para levar às nações a mesma doutrina que o Cristo trouxe. O Cristo trouxe, ensinou e pregou. Então, ele foi separado para levar a doutrina do Cristo. E essa é a verdade. Não podemos simplesmente achar que o que Paulo fala é a lei, em detrimento das palavras do Cristo. Embora muitos acham que isso não aconteça. Né? Na realidade, dizer que ele foi escolhido para levar o nome do Cristo equivale a dizer que ele foi comissionado como os outros. A grande comissão. Né? Assim, todos os apóstolos, inclusive Paulo, que não conheceu o Cristo pessoalmente, todos eles foram comissionados. Inclusive, né, para ensinar as nações a guardar tudo o que o Cristo mandou, conforme nós lemos em Mateus 28:20. Atualmente, a gente tem que ver isso aí, né, com o verdadeiro espírito bereano, a gente tem que conferir se isso está acontecendo, né? Se o que está sendo dito está de acordo com as palavras do Cristo ou não. Né? Os bereanos faziam isso. Paulo chegava falando, divulgando, né, o ensino do Cristo, e eles iam confirmar no Antigo Testamento sobre isso aí. Então nós precisamos fazer a mesma coisa. Naquela época, os apóstolos não tinham o evangelho escrito para se basearem. Né? Apenas cópias dos escritos do Antigo Testamento. Porém, hoje nós temos. Por isso, temos que manter o espírito bereano para conferir isso aí, para manter esse espírito em atividade. Nesse sentido, eu vou resumir. Né?
As palavras dos apóstolos têm que estar de acordo com as palavras do Cristo, por quê? Primeiro, eles, os apóstolos, foram escolhidos para levar o nome do Cristo. Segundo, somente o Cristo é a palavra de Deus encarnada e só ele tem palavras de vida eterna. Ponto. Não se duvida disso. E terceiro, se em algum momento, aqui está o X da questão, houver alguma discrepância aparente, temos que ter a coragem de ler o que os apóstolos escreveram a partir do Cristo. Ou seja, os apóstolos devem confirmar o Cristo, não o contrário. Se não for assim, presta bem atenção, a gente cai no absurdo de pregar o que está escrito nas cartas em detrimento do Cristo. Por isso, é importante dizer, o Cristo é o suficiente. Esse é o terceiro motivo. Dito isso, vamos abordar alguns detalhes dos comentários que nós recebemos aqui no canal. Primeiro, a salvação não é no juízo final. Puxa vida, né? Nós discordamos. Infelizmente ou não, não sei. Como dissemos, para explicar esse nosso ponto de vista, nós vamos recorrer às palavras do Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus é uma continuação de um sermão profético que começou no capítulo 24, sobre o final dos tempos. É um sermão sobre o final dos tempos. Famoso isso aí, né? O Cristo fala bastante. O capítulo 24 é bem contundente sobre a grande tribulação da igreja, depois tem as parábolas, e ele termina o capítulo 25 e todo esse sermão falando do retorno do rei. Nós vamos ler alguns versículos desse trecho do retorno do rei, que está no capítulo 25. Vamos ler. Capítulo 25, versículos 1 e 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, glória a Deus. Nós também já temos um estudo no canal especificamente sobre isso aqui. Amém? Bem, no versículo 31 que nós lemos, no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele fala, né? Vier em sua glória. Vier, ele vai sentar no trono. Ele está falando do retorno dele. É o retorno do Cristo. Né? Ora, se ele está falando que vai fazer tudo isso aqui, tudo isso que ele descreve ali, nesse momento, quando ele voltar, não é agora, claro. Né? No versículo 32, ele diz o que ele vai fazer. A partir do versículo 32, ele diz que vai separar bodes das ovelhas, segundo critérios que ele mesmo definiu e que estão bem claros ali no texto. Não só nessa parte, mas na realidade em todo o evangelho nós conseguimos discernir os critérios que o Cristo deixou ali para todos nós. São universais, né? Presta atenção, isso é um julgamento. Quando ele separa bodes e ovelhas, ele julgou, ele separou, ele discriminou. Ele separou segundo o julgamento que ele fez ou que ele vai fazer. Acredite, é o julgamento final que vai acontecer quando ele voltar. E ele fala para as ovelhas possuírem o reino. E depois ele fala dos bodes. Né? Ele chama as ovelhas de benditos de meu Pai. Vamos pular um trecho, vamos para o versículo 41, nesse mesmo capítulo. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes.
Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Puxa vida, hein? Glória a Deus. Terrível isso aqui. No versículo 41, que nós acabamos de ler, ele chama os que irão para o fogo eterno de malditos. Isso é terrível, gente. E ordena que eles se afastem dele. Que cena terrível, não é mesmo? E logo em seguida, nos versículos 42 e 43, ele fala por que eles devem se afastar dele, por que ele está chamando essas pessoas, nesse julgamento, nesse juízo, de malditos. Ele fala isso daí, é por isso. Agora, preste atenção ao versículo 44. Aqui a coisa parece que fica mais grave. Veja bem, eles, né, que o Cristo mandou se afastar, eles perguntam quando que aquilo aconteceu. Eles querem saber por que estão sendo chamados de malditos, porque eles não sabem. Eles estão ali, estão sendo julgados. O Cristo fala: malditos, afastem-se de mim. E eles, mas por quê? Quando que a gente deixou de fazer isso aí? Eles acharam que estariam salvos, mas não estarão. Olha só. Naquele momento, eles não sabem que não estão salvos. Eles chamam o Cristo de Senhor e acreditam que estão salvos. Eles não têm a mínima ideia de que não fizeram o que o Cristo esperava deles. Eles não têm a ideia de que não cumpriram os mandamentos que estavam à disposição deles desde o princípio. Ou seja, eles não tiveram a noção de que não cumpriram a vontade do Pai que está nos céus. Ou não, né? Ou talvez tiveram a noção, só não quiseram acreditar nisso. Nessa profecia, o Cristo alerta que muitos acreditarão estar salvos, mas não estarão. Por isso, eles perguntam para Jesus o que eles deixaram de fazer, e o rei responderá a eles. Perceba, essas pessoas, elas estão na igreja hoje. Elas chamam o Cristo de Senhor. Lá, elas acreditarão estar salvos. Essas pessoas acreditarão estarem salvas. Mas o Cristo dirá para se afastarem dele, porque não estão. Não cumpriram os critérios. Não cumpriram os mandamentos, a vontade do Pai. O que eu quero dizer é que isso somente vai acontecer naquele momento terrível. Essas pessoas hoje podem crer simplesmente, né, nas palavras do Cristo, simplesmente crer. Ah, eu creio. Mas não vão fazer nada a respeito. Podem ser batizadas, mas não estarão salvas porque elas precisam manter as condições práticas, exequíveis, até o dia em que ele voltar. E a conclusão nessa profecia é terrível. Né? Vamos ler o versículo 46 para fechar aqui, Mateus 25. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Quando ele voltar e separar bodes e ovelhas, as ovelhas irão para a vida eterna, tomarão posse do reino, enquanto os bodes irão para o tormento eterno, ou o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é o juízo final, o julgamento de todas as nações, o julgamento de todos nós. E vai acontecer lá e não aqui. Foi o que ele falou, não fui eu. E se alguém fala diferente disso, ou está modificando as palavras do Cristo, o que já é errado por si mesmo, ou está criticando, ou até mesmo criando uma doutrina diferente e desvinculada da revelação que a palavra de Deus encarnada trouxe. Que ainda é pior. Os bodes e as ovelhas não estão separados hoje. Hoje está tudo misturado. Ele disse que vai separar lá, então hoje está tudo misturado. Né? Hoje, a bem da verdade, não se sabe. Eu acho que a gente pode falar isso aí, viu? Não se sabe quem é quem. Talvez dentro da igreja, aqueles que são ovelhas verdadeiramente, que ouvem a voz do pastor,
Tem gente que diz que ouve a voz do pastor, mas está ouvindo outra voz por aí. Está ouvindo a voz bom, quem quer que seja. Veja bem, quando ele voltar, ele vai fazer um julgamento e vai separar bodes de ovelhas, justos e malditos. Os justos irão para a vida eterna e os malditos para o tormento eterno. Amém? Ele já tinha falado sobre isso no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Lembra? Vamos ler? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Puxa vida, hein? Glória a Deus. Você conseguiu perceber a semelhança no discurso? Quem profetiza e quem expulsa demônios no nome de Jesus? São pessoas que estão na igreja, que acham que estão salvas e acham que trabalham para o reino, mas não estão. É terrível isso, gente. A gente fala aqui, mas é terrível. Em verdade, vivem na iniquidade. Elas acham que estão, declaram que estão, agem como se estivessem, falam de forma antecipada que já estão salvas, mas não estão. Talvez mesmo tendo sido batizadas e crendo na palavra. A parábola do joio e do trigo, ela fala desse assunto, né, de forma bem velada, ali, bem sutil. Ela está em Mateus, capítulo 13, de 24 a 30. Mas eu vou ler aqui somente o versículo 30, que já é o suficiente para demonstrar o que eu quero dizer. Vamos ler? Mateus 13, 30. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Aqui ele está dizendo que joio e trigo estão misturados. Muita gente que acha que está salvo, mas não está. Está tudo misturado ali. Ó. E somente no final, na hora da ceifa, na hora da colheita, é que eles serão separados. Hoje não. Essa parábola, né, ela foi também proposta pelo Cristo, sabemos disso. Ela vai falar exatamente no mesmo sentido, só no final. Todos seguem até o final o momento da colheita, da ceifa. Só então serão separados, uns para o fogo, outros para o celeiro. Portanto, vamos dizer assim, à guisa de conclusão, podemos dizer, pelos motivos que nós expusemos aqui, na palavra do Cristo, cremos que a salvação acontecerá somente no final. Será que Paulo fala de maneira diferente do Cristo? Nós cremos que não, mas a gente precisa conferir. Vamos conferir? Uma passagem apenas. Vamos ver o que ele escreveu aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Glória a Deus. Esses versículos são importantes porque eles falam, né? Nada julgueis antes do tempo. Não se julgue salvo antes do tempo. Até que o Senhor venha. Não faça isso. Cuide para que realmente haja arrependimento, o crer com tudo o que isso significa, ser batizado com tudo o que isso significa, representa, exige, persevere até o fim. E quando chegar lá, seja humilde também. Não tem como a gente ser diferente. Se eu estou batendo no peito agora, dizendo eu já estou salvo, você não, desculpa, a coisa já saiu do rumo aí, ó. Infelizmente. Bem, o segundo ponto, o segundo comentário que nós
separamos. O juízo é para os galardões apenas. Nós não cremos nisso. Até Mateus 25, que nós acabamos de dizer, né, mostrou algo diferente. O comentário citou Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo, com o devido respeito, né? Mas quem morre não tem como lutar pela sua salvação. A salvação a gente luta enquanto estamos aqui. Isso é verdade. Por isso, devemos esperar o juízo. Existem outras coisas envolvidas nessa questão, mas não é o tema aqui agora. Mas é interessante continuar a leitura no versículo seguinte, o versículo 28. Porque citou Hebreus 9, 27, né? Mas vamos ler o Hebreus 9, 28. Vamos ver o que ele diz. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Glória a Deus! Esperar o Cristo para ser salvo. Tanto vivos quanto mortos deverão aguardar até o final, quando Cristo retornar para o juízo. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13, também falam disso aí. A lógica aqui é essa lógica da espera, né? Vamos dizer assim, a gente pode retirar ou extrair esse conceito da parábola dos trabalhadores da última hora. Muito importante isso aí. Embora o tema da parábola seja ligeiramente diferente, a lógica é a mesma. Né? Você já deve ter ouvido falar que quem se arrepende na última hora pode ser salvo, certo? Já ouviu? Se arrepender genuinamente na última hora, pode ser salvo. Do mesmo modo, quem obteve as condições para ser salvo deve manter essas condições até o final para herdar a vida eterna. Quem chega no começo, vamos dizer assim, do serviço que deve ser realizado, ou da conversão, ou do arrependimento, entenda como quiser, tem que manter aquilo ali até o final. Quem chega lá no final já pode ser salvo logo no final. É isso. Né? Tudo bem, a parábola trata de algo diferente, mas a lógica, a dinâmica, o princípio por trás, que é o funcionamento do reino, é isso. Para os seres humanos, né, o problema dessa lógica é pensar que pode ter uma vida inteira de iniquidade para se arrepender na última hora. Quem não aceita isso coloca um argumento como esse, né? A pessoa viveu a vida inteira de iniquidade, na última hora ali se arrependeu, não, vai para o inferno. Não, ela pode ser salva. Nós já falamos sobre isso. Nós cremos nisso, que ela pode ser salva. Em tese, pode ser assim mesmo. A pessoa tem uma vida inteira de iniquidade, mas compreendeu na última hora e se arrependeu. O que eu digo é sobre isso, né? Deus esquadrinha o coração. Portanto, se a pessoa se garante em arrependimento genuíno no último momento, talvez dê certo, né, ficar uma vida inteira aí de iniquidade, né, vivendo no pecado para se arrepender na última hora. É importante, é sério, também é grave, né, mas nós cremos que isso pode acontecer. Agora, a pessoa tem que se arrepender mesmo, senão não adianta. Porque existe aquele perigo, né? Na verdade, perigosíssimo, perigo fortíssimo de que a pessoa vive longe da presença de Deus. Quanto mais longe, mais ela vai se afastar de Deus. Falar sobre isso aí, né? Viver uma vida inteira de iniquidade, se arrepender no final, quem acaba querendo fazer isso aí? Não, hoje eu vou viver minha vida, vou curtir, depois eu me arrependo e volto, tal. Isso aí é brincar com o destino. Eu não vou fazer isso. Eu quero me arrepender hoje, permanecer nos caminhos do Senhor desde já, me esforçar para não cair. Se eu sou um trabalhador da primeira hora, eu quero entrar no trabalho da primeira hora e permanecer até o final. E se alguém chegar na última hora, eu vou receber o reino tanto quanto ele, porque nós nos arrependemos por igual. Também torço, nesse sentido, para que o máximo de pessoas possível, né, possam se arrepender,
para que o reino cumpra a vontade de Deus. Simples. Toda a nossa vida apronta o caminho para o juízo. Que não é o juízo, né? Não é para galardões apenas. Não é para presentes, para recompensas. De novo, né? Mateus 25 deixa claro isso. O Cristo vai voltar, separar bodes e ovelhas, ou seja, ele vai julgar, e após esse julgamento, alguns irão para o fogo eterno e outros para a vida eterna. Ponto. É isso. Com todo respeito, o Cristo está dizendo que ele vai julgar e declarar quem vai para um lado e para o outro, inferno ou reino. Gente, presta atenção. Existe, né, um tribunal celestial. Existe isso. Isso é certo. Dá uma lida em Daniel capítulo 7, Zacarias capítulo 3, Romanos 14, você vai descobrir ali algumas passagens falando disso aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Hebreus, capítulo 12, Apocalipse 4, por exemplo, tem mais. Todos esses capítulos aí mencionam esse tribunal celestial. Às vezes não fala de tribunal, fala de conselho, fala de assembleia, mas é um tribunal. Entrar nesse mérito também não faz parte desse estudo. A gente pode falar sobre isso em outra ocasião. Mas há o tribunal e haverá um julgamento. O tribunal não é uma brincadeira que fica avaliando se a pessoa merece ou não presentes ou recompensas. Isso acontece. Isso aí, na realidade, é história de Papai Noel. Eu não acredito em Papai Noel. Se você foi bonitinho, você vai ganhar um galardão, vai ganhar uma recompensa. Se você não foi, você não vai. Não é isso. Né? Galardões existem. Eu não estou negando galardões. Não. Galardões existem. A Bíblia fala deles. Mas presta atenção. Dentro de um princípio, de um processo de julgamento, vamos falar assim, né? Galardões são acessórios e secundários. O galardão virá para quem primeiro for salvo nesse mesmo julgamento, juízo, como consequência da qualidade das nossas obras. As obras serão passadas pelo fogo. E aí? Elas vão permanecer ou não? Vai ser o quê? Palha, madeira, ouro, né? As obras é que serão passadas. Agora, existe a possibilidade das obras como palha e mesmo assim a pessoa ser salva. São duas coisas completamente desconectadas aqui. Mas o julgamento da salvação vai acontecer, porque aqueles que não serão salvos, por mais que eles tiverem feito uma obra de ouro, não vai receber galardão, ele já vai para o inferno. E tem muita gente assim. Tem muita gente que praticam obras e obras. São verdadeiramente pessoas, vamos dizer assim, ajuda o próximo, mas não cumpre. Nesse ponto, não tem o Cristo como Senhor, não se arrependeu, não creu realmente no cumprimento dos mandamentos, da lei do Senhor para as nossas vidas. Tem muitas coisas, ou seja, completamente fora. Imagine, eu não queria entrar muito nesse mérito, mas imagine uma pessoa que não acredita em Deus, mas tem ali todo um jeito de fazer as coisas. De ajudar o próximo, por exemplo. É um julgamento que vai decidir quem vai para onde. O principal no tribunal celestial é que ali será decidido o nosso destino. Isso é importante. Diante desse tribunal, todos nós compareceremos e seremos julgados. Quem estiver na igreja ou fora dela, quem for do mundo ou não, não importa, todos seremos julgados. E conforme o destino definido, seremos direcionados para um lugar ou para outro. E aí sim, passando pelas obras, nós poderemos receber um galardão ou outro. Mas isso é depois, né? Terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar no comentário, né? É ótimo batizar, mas não é essencial. Puxa vida. Nós também não concordamos com isso. Já falamos, né? Vamos reler Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem, o próprio Cristo fala que quem crer e for batizado será salvo. Então, se isso aqui não for realmente fundamental para esses dois critérios aqui, crer e ser batizado, não forem esses critérios fundamentais para a salvação, então, desculpa, eu não estou entendendo ler.
Eu não sei ler, mas é o que está escrito aqui. Só isso aí já seria o suficiente para compreender o quanto um batismo é importante e essencial. Esse é o meu ponto de vista. Primeiro, porque é o Cristo que está falando. E segundo, porque está mais do que claro aqui. Na primeira parte do estudo, no primeiro estudo, nós dissemos que o crer relaciona-se com a obediência. Ou seja, se você crê, você vai cumprir a palavra de Deus, você vai cumprir os mandamentos. O próprio Cristo falou: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Logo, cumprir os mandamentos, ou seja, ser obediente, conduz à justiça, à justificação. Porque a pessoa vai cumprir os mandamentos. Quem crê é obediente, cumpre os mandamentos. Quem crê é obediente e cumpre os mandamentos. Né? E se torna justo. Mas por que se torna justo? Só por cumprir os mandamentos? Não, porque o cumprimento da palavra de Deus é essencial, porque na palavra de Deus há justiça. Podemos dizer assim, ó, a palavra de Deus é justiça. Também dissemos que ser batizado, primeiro falamos do crer, agora sim, ó, ser batizado refere-se à purificação. Passar pelas águas é uma espécie de ritual de purificação. Não é questão de tomar banho, mas é um ritual. O ritual, ele tem um sentido mais espiritual do que físico. Esse ritual de purificação tem a ver com o afastamento do pecado, o que conduz à santificação. Quem se afasta do pecado torna-se paulatinamente santo, porque se afastou do pecado, se afastou do erro. Quem manter essas condições até o final será salvo. É a perseverança. Ah, mas no final do versículo ele falou que quem não quem não crer será condenado. Ele não falou que quem não for batizado será condenado. Sim, é verdade. Porém, se considerarmos apenas a segunda parte do versículo e desprezar o que foi dito antes, a gente vai cair numa armadilha. É. Pense bem, se o Cristo já tinha dito e acabou de dizer que crer e ser batizado conduz à salvação, isso já é importante, fundamental e essencial. Ponto. Não se discute mais. Ele não excluiria logo em seguida algo que na mesma fala ele incluiu. O que acontece aqui, na realidade, é que crer, né, a crença em si e o batismo são duas exigências, eu vou chamar assim, de sucessivas. Quem crê é batizado. Não tem como a pessoa ser batizada sem crer. Ou seja, o crer conduz ao batismo. Uma pessoa que se diz batizada, mas não crê, não resolve. Agora, se ela crê, obviamente, ela vai entender o fundamento do batismo e aí, obviamente, ela vai pedir para ser batizada. Isso aí é, como eu disse, uma coisa leva a outra, né? Para ser batizado é preciso crer primeiro. Então, assim, ó, na segunda parte do versículo, ele falou somente do crer, porque o batismo decorre dele. O batismo decorre daquilo que a pessoa crê. Porém, a exigência é das duas, de crer e de ser batizado. Ah, mas tem outro detalhe importante. O ladrão na cruz foi salvo sem ser batizado. Também é verdade. Também é verdade. Mas aqui é preciso olhar com mais cuidado para as Escrituras. Cuidado. A salvação do ladrão na cruz não é uma regra, mas também não foi uma exceção à regra de Marcos 16:16. Puxa vida, né? Bum, agora bugou a cabeça aqui. Não é regra, mas também não é exceção. É verdade. É um caso completamente atípico. Por quê, né? A explicação é muito simples, muito simples. Não tem como a gente falar de exceção a uma regra que ainda não havia sido estabelecida. Gente, é muito simples. Veja bem, tomando-se de referência o Evangelho de Marcos, né, o que a gente falou, Marcos 16:16, está lá, né, a crucificação está no capítulo anterior, no capítulo 15. Na sequência, o capítulo 16, o Cristo ressuscita e, ao final do Evangelho, estabelece ali a grande comissão antes de subir aos céus. A narrativa do diálogo com os ladrões, ela está em Lucas 23. E, obviamente, ocorre na cruz. O ladrão conversa com o Cristo na cruz. Resumindo, o Cristo ordenou o batismo como essencial para a salvação somente depois de ressuscitado. Naquele momento do ladrão, isso não tinha acontecido ainda. Então, aí vem a questão, né? Como que a gente explica a salvação do ladrão sem o batismo?
Bom, primeiro que é um caso atípico. A explicação ela se baseia em duas premissas. Primeiro, na lógica dos trabalhadores da última hora, que a gente já mencionou, né? Ele se arrependeu no último momento, de maneira genuína. O Cristo percebeu e salvou. Ponto, não se discute. A segunda premissa. Para entendermos essa segunda premissa, a gente vai relembrar um episódio em que os discípulos de João Batista questionaram Cristo sobre o jejum. E a resposta do Cristo foi que eles não precisariam, porque o Cristo ainda estava entre eles. Eles não precisariam jejuar porque o Cristo estava entre eles. Nós falamos a respeito dessa passagem no estudo Vinho Novo. Vai lá daí. Vamos ler aqui de novo, mas com essa ótica. Mateus capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Glória a Deus. O que Jesus diz nessa passagem é que o jejum não seria necessário enquanto ele estivesse com eles. Já falamos disso. Após a partida do Cristo para o seu lugar celestial, o jejum retornaria como prática necessária. Isso falamos no estudo lá, Vinho Novo. Isso é um princípio. Enquanto o Cristo estava aqui, muitas coisas aconteceram porque ele estava aqui, ou deixaram de acontecer porque ele estava aqui. Depois que ele foi, a coisa, né, tomou uma outra roupagem. Então, esse princípio por trás dos fatos, a gente pode transportar para a explicação do caso do ladrão na cruz. Ou seja, na realidade, esse é o motivo fundamental que justifica o ladrão ter sido salvo. Simplesmente, ele foi salvo direta e pessoalmente pelo próprio Cristo, que tinha poderes para tanto. Perdoou seus pecados, constatando seu arrependimento. Somente ele poderia fazer isso. Ninguém mais. Entenda, somente depois de ressuscitado, o Cristo reuniu os seus discípulos, fez dele apóstolos em seu nome e os enviou a todo mundo para pregar as boas novas do reino, declarando que quem crer e for batizado será salvo. Só depois de ressuscitado. Amém? E o último ponto que eu gostaria de falar sobre o comentário é o quarto ponto, né? Não se perde a salvação. Como nós dissemos no início, é interessante perceber como os versículos, né, são apresentados em contestação, vamos dizer assim, sem uma verdadeira compreensão do que se fala. No primeiro estudo, praticamente todas as citações que fizemos foram das palavras do Cristo. Hoje já falamos disso. No entanto, o comentário opôs citações de Paulo contra as palavras do Cristo. Ou seja, nós dizemos que a salvação é só no final, com base em Mateus 25, que é o próprio Cristo falando. Nós apresentamos toda a doutrina do Cristo, mostrando a dinâmica dessa justiça divina, orientando sobre a salvação, sobre justificação, sobre santificação, e explicando como deve ser. Olha lá. Mas essas palavras parecem ter sido levadas pelo vento, porque os comentários feitos opuseram citações da carta de Paulo aos Efésios. Em Mateus 25, o Cristo diz que no juízo final ele vai decidir o destino de cada um. Reino ou fogo do inferno. Mas se Paulo falou diferente, então o que vale é Paulo? Não concordo com isso não. E é esse o ponto de vista nosso. A gente centraliza no Cristo. Né? Talvez Paulo estivesse falando sobre outras coisas. Um dia a gente pode falar de uma maneira mais precisa sobre o fundamento de Paulo em Efésios 2, versículos 8 e 9. Né? Além disso, né, será que dá para perceber que ao dizer que Paulo, né, o que Paulo falou lá, ao dizer que não se perde a salvação com base em Efésios 2, versículos 8 e 9, simplesmente por aceitar o Cristo, pela graça, o que seja, também está categoricamente excluindo Hebreus 6, 4 a 6 que nós lemos? Vamos ler de novo. Hebreus 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, até aqui no versículo 5, a pessoa foi salva. E no versículo 6,
e caíram. Puxa vida, olha aí. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então dizer, glória a Deus, né? Dizer que não perde com base em Efésios simplesmente exclui isso. E aí? Aqui o escritor de Hebreus é muito claro ao declarar que aqueles que um dia creram e foram batizados, iluminados, e provaram o dom celestial e tudo mais, mas caíram, sejam salvos. Eles perderam a salvação. E nem precisa dizer que eles nunca se arrependeram, não. Aqui está dizendo que é possível que uma pessoa que um dia creu, que um dia foi batizado, foi iluminado, provou o dom celestial, participaram do Espírito Santo. Está dizendo isso aqui. E eles podem cair. Paulo também fala sobre isso. Olha, cuide para que não caia. Né? Eles perderam a salvação porque não se arrependeram. Como que Deus vai deixar uma pessoa dessa entrar no reino? Porque Deus não vai se arrepender por nós. Quem não se arrepende não será salvo. Né? Deus não se arrepende por nós, não tem jeito. Então, aqueles que se arrependeram, aceitaram a Jesus, mas caíram novamente, deixarão de ser salvos. É o que está dizendo aqui. Mas claro que isso é impossível. E isso é de acordo com o que nós falamos até hoje. Até agora, melhor. Que doutrina poderia ignorar esse versículo em Hebreus? Mas aí vem a questão, né? Os versículos em Efésios têm efeitos na vida espiritual que muitos ignoram. Ao pé da letra, né, vamos ser honestos, os versículos em Efésios 2, 8 e 9 não dizem que a pessoa não perde a salvação. Ele não fala isso. Porém, se aparentemente um exclui o outro, como que a gente resolve? Porque se você diz que não perde a salvação com base em Efésios, porém em Hebreus, né, aquele versículo lá, está bem claro nisso, parece que é uma escolha, né? E aí, como que resolve? Nós já falamos no começo desse estudo. Temos que olhar para o Cristo, aprender com a sua vida e com o seu ensino. E Pedro já falou, né? Já declarou em João 6:68 que o Cristo tinha as palavras de vida eterna. E é verdade, só ele tem. Preste atenção no versículo, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Percebeu o que o versículo declarou? Eu te pergunto, para ter a vida eterna precisamos crer em quem? Nele, no Cristo. Nós não podemos crer no ensino dos apóstolos, quaisquer que sejam, porque trazem uma teologia revolucionária ou coisa parecida. Nós devemos crer no ensino dos apóstolos, porque esse ensino deve estar de acordo com o ensino do Cristo. E só isso. É algo decorrente, não independente. Já falamos a respeito. Os apóstolos estão inevitavelmente vinculados ao ensino do Cristo. Logo, seria uma questão de escolha entre Efésios e Hebreus? Não. Simplesmente escolher entre um e outro seria diabólico. Eu vou escolher Efésios porque lá diz, ou por ele eu posso dizer que não perde a salvação, enquanto Hebreus está dizendo que perde. O que devemos fazer, nós já propusemos no início do estudo, ou seja, com o espírito bereano, analisar as palavras dos apóstolos, tendo em vista o ensino do Cristo, e nos perguntar se o que eles estão falando, o que estão escrevendo, dizendo, está de acordo com esse ensino. Eu não vou fazer isso hoje. O que eu digo é possível perder a salvação. E esse é o nosso ponto de vista. Amém? É isso. Espero que a argumentação tenha sido esclarecedora do ponto de vista que nós temos. Com respeito, com dignidade, com esperança, com certeza, esperança de que nós possamos caminhar verdadeiramente nos caminhos do Senhor, orientados pelo Espírito Santo. É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.